Graças a Deus, graças ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que pelas suas infinitas misericórdias nos tem alcançado, nos tem escolhido e nos tem feito conhecer as suas grandes maravilhas. Minha amiga, meu amigo ouvinte, que a sua vida venha resplandecer a glória do Altíssimo. Que a sua vida venha ser uma fonte verdadeira, que jorre água para os que estão sedentos ao seu redor. Que jorre água não apenas por um tempo, mas por toda a sua vida, por toda a sua eternidade. Que você seja a fonte da vida, a fonte da eternidade, porque você é apenas uma vida, mas o Espírito da fonte, que sai do trono do Deus Altíssimo, passa por você e jorra, e venha jorrar, e venha inundar aqueles que estão ao seu redor. Se a sua mãe, o seu pai, se os seus filhos, se o seu marido, a sua esposa, se os seus irmãos, se os seus entes mais queridos desprezam a sua vida, desprezam a sua fé, perseguem você, não importa. O importante é que você seja a fonte, porque cedo ou tarde, todos eles vão querer beber da sua fonte. Graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, nada é mais glorioso, nada é mais rico, nada é mais precioso neste mundo. Nada é mais glorioso do que você servir ao Deus Altíssimo como instrumento de fonte, como uma fonte que deixa passar através de você a água da vida, o Espírito Santo. E eu posso falar isso com você porque há 50 e poucos anos, mais de meio século, o Espírito Santo tem feito fluir da minha própria vida para todos os que estão sedentos neste mundo. Todos. E essa é a riqueza que nós carregamos. Essa é a riqueza que o ladrão não pode tomar, nem tocar. Ele vê, ele inveja, ele cobiça, mas não pode fazer nada. Porque o Espírito do Altíssimo um dia me escolheu. Mas ele não escolheu só a mim. Ele escolheu você também. Ele escolheu você. Talvez você diga, mas como me escolheu? Eu sou um zero à esquerda, eu sou um inútil, eu não tenho valor, ninguém presta atenção em mim. O que eu falo não se escreve. Onde eu estou, ninguém me percebe. Eu sou a própria nulidade da vida. Pois é, mesmo assim, o Espírito Santo escolheu você.
O problema é que você não aceitou, que você não se rendeu, que você não se sacrificou. Você não abriu mão desse mundo. Mesmo com a vida porca, miserável, você não abriu mão desse mundo. Então, embora ele tenha escolhido você, ele não pode fazer nada porque você não permitiu até então ser uma fonte. Essa é a realidade. Mas neste domingo, nós teremos reuniões especiais em toda a Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o mundo. Especialmente pela manhã, às 6 da manhã, aqui no Templo de Salomão, e também às 10 horas da manhã, e depois às 18 horas, no Templo de Salomão. Então, nesses 3 horários, você vai ter oportunidade de ser uma fonte, de ser transformado numa fonte, desde que você queira, desde que você determine, desde que você venha investir nisso. Então, Deus, na pessoa do Espírito Santo, o escolheu para fazer de você uma fonte para jorrar por toda a eternidade. Se você quiser, então já está convidado. Você é aquela criatura que tem vivido com aqueles pensamentos negativos, pensamentos de frustrações. Os seus sonhos ficam apenas nos sonhos e nada mais. Mas olha, é Deus quem nos dá os sonhos e nos dá o poder para realizá-los. Então, venha alcançar o sonho, ou melhor, realizar o sonho dos sonhos, de ser uma verdadeira serva ou servo do Deus Altíssimo. Não há nada mais glorioso, mais grandioso do que servir a Deus. Eu lembro que quando eu era jovem, o meu irmão fez concurso e entrou para Petrobras. E ele ganhava muito bem. O emprego dele era um emprego invejável. E eu falava assim, se eu pudesse trabalhar também na Petrobras. Quer dizer, o meu irmão faleceu, a Petrobras, que era tão grande, hoje está aí caída, está aí jogada às traças, mas Deus me deu o privilégio de servir como uma fonte. Essa fonte tem jorrado pelo mundo inteiro, tem saciado a vida de todas as nações que têm crido. Porque essa água não é minha, ela saiu do trono do Altíssimo e passa por mim. E através também dos meus companheiros e outros tantos servos espalhados pelo mundo inteiro. E faz fluir, faz jorrar a água viva. Então, é um privilégio para mim. E eu agradeço imensamente ao meu Senhor por ter me escolhido para servi-lo, por ter me escolhido para ser uma fonte. E, obviamente, se você quiser ser essa fonte, seja bem-vindo. O Espírito Santo escolheu você. Tá, nós vamos agora ouvir o testemunho de um casal. Muito interessante, porque esse testemunho mostra como funciona
como funciona o Espírito de Deus, como ele faz a obra dentro de nós. Vamos ouvir. Os problemas na minha vida, na verdade, começaram, que eu me lembro desde quando eu era pequena. Então, desde muito nova, eu vinha tendo problemas na família. A minha família é uma família simples, a gente nunca teve uma vida regalada enquanto eu era pequena, uma vida, boa. A gente sempre teve limitações financeiras, sempre tinha o pouco. Mesmo assim, com pouco, nós tínhamos muitos problemas, tanto financeiros quanto problemas familiares de briga, problemas de discussões e de traições. E esses problemas de traições foram os problemas que mais fizeram e interferiram enquanto eu crescia. Então, as minhas recordações de criança são todas envolvendo esses problemas, essas situações de traição, essas situações de briga. Então, os meus pais brigavam, meus pais chegaram a pensar em separar, não necessariamente se separaram, mas a gente enfrentou essa situação de uma quase separação. E aquilo me fazia muito mal, porque aí eu comecei a criar um ódio muito forte pela minha mãe. Então, a minha adolescência começou a crescer de uma forma frustrada, porque eu via aquilo e eu não aceitava aquilo de forma nenhuma, Então, eu comecei a criar uma raiva, um ódio muito grande dela. E isso foi se desencadeando conforme eu fui crescendo, tudo foi se mantendo. E isso ela tentava, conforme a gente crescia, ela tentava esconder, Mas era visível, a gente já sabia. E eu fui crescendo frustrada. Então, eu que era uma boa estudante, comecei a largar a escola, preferia cabular a aula para ficar com os amigos, porque eu queria preencher aquele vazio dentro de mim de alguma coisa. Eu queria ser atendida, eu queria que alguém olhasse para mim de uma forma diferente. Então, eu comecei a encontrar nos amigos essa saída, essas possibilidades. Então, vamos sair, vamos cabular uma aula hoje pra gente sair, pra gente beber, pra gente tocar violão, pra uma música. Isso foi se tornando constante, até que eu encontrei o meu primeiro namorado. E esse primeiro namorado, ele já era roqueiro, então ele já veio com uma influência superior na minha vida. Esse namoro foi um namoro frustrado, um namoro de humilhação, porque ele me tratava mal. A gente namorou por em torno de 6 meses. Quando a gente terminou, ele veio conversar comigo e falou que se eu quisesse ficar com ele, eu teria que aceitar outras 3 meninas. Lógico que eu não aceitei, mas eu sofri muito, porque eu gostava dele, ele tinha sido meu primeiro namorado. Então tinha todo aquele sentimento, que todas as garotas têm, ainda mais nessa fase de 13, 14 anos, Você está passando por tantas mudanças, você já não tem um apoio familiar. O apoio dos seus amigos é aquela coisa que está todo mundo meio perdido também. Então, aquela pessoa que você se apoia, que você se entrega, te fala isso, como eu vou ficar com um homem, com outras 3 mulheres juntos? Então, poxa, aquilo acabou comigo, me desvalorizou totalmente. Qual o meu valor aos olhos dele? Eu gostava dele, ele não me valorizava, ele não via em mim uma pessoa para estar do lado dele. E a gente terminou, só que como a gente já estava envolvido com esse ambiente rock, eu continuei indo e as coisas foram ficando mais sérias. E nisso eu conheci um grupo de góticos, que lá também eu conheci o meu esposo. Mas a partir do momento que ele entrou na minha vida, aí realmente as coisas mudaram. Aí foi uma influência muito forte. Por eu ser filho único, a minha mãe tinha um cuidado muito grande comigo. E então na escola os outros meninos viam esse tipo de coisa e eu era perseguido por alguns por conta disso daí. E o tempo foi passando. E como eu via que eu não conseguia, eu não tinha os mesmos objetivos que eles, eu não tinha o mesmo tipo de visão que eles. Então, como eu não conseguia o carisma, não conseguia fazer amizade com eles, eu decidi que eu iria fazer o contrário. Que eu iria me tornar a pior pessoa possível e eu ia, por vontade própria, expulsar todos eles da minha presença. Então, por conta disso, eu me tornei uma pessoa muito, muito desagradável. E esses problemas na minha família foram continuando e eu tive uma influência rock dentro da minha família.
Então foi aí que eu comecei a escutar e comecei a me aprofundar. Então o tempo foi passando e foi onde eu descobri a bruxaria. E aí eu cheguei a um ponto que eu achei que a bruxaria não atendia às minhas necessidades. E aí foi quando eu parti para o satanismo. Por conta disso eu tinha muito problema em casa e devido aos problemas entre meu pai e minha mãe, eu me tornei o inimigo número 1 do meu pai. Só queria que meu pai me bancasse. Eu só queria que ele me desse bens e dinheiro, do restante nós não precisávamos ter vínculo nenhum. Então eu passei 2 anos morando dentro da mesma casa sem conversar com meu pai. Então foi aí que formamos um grupo. E dentro desse grupo nós alcançamos a admiração de alguns e também o ódio de outros. Aí a gente começou a sair, eram noites de baladas, noites de bebedeira, fumava, bebia demais. Enquanto isso, eu também estava tendo problemas dentro de casa, porque os meus pais, eles não aceitavam uma filha toda de preto, uma filha gótica que não respeitava, não aceitava. Em uma dessas situações, uma dessas vezes que eu saí, meu pai ele passou muito mal. Ele teve um problema no peito e, na verdade, nesse dia ele tinha brigado comigo, então eu quase matei meu pai nesse dia, porque ele falou não vai e eu fui, deixei ele começou a passar mal. Então, o que eu pensava? Eu vou, porque quem é minha mãe para falar que eu não vou? Quem é meu pai para falar que eu não vou? Se eles fazem as coisas erradas, se eles não têm postura dentro da casa deles, com os filhos deles, quem são eles para me falar alguma coisa? Quem são eles para me corrigir se eles estão no erro? Eu me identifiquei com esse grupo porque era exatamente tudo que eu precisava. Como eu era uma menina frustrada, uma menina que não tinha atenção das outras pessoas, eu me via assim, né? Vivia dentro de um casulo. Eu não tinha atenção de ninguém. Eu me sentia só mais uma ali. Ou nada, na verdade. Né? Se tivesse um cachorro, seria no mesmo, daria no mesmo. Então, quando eu entrei nesse grupo, que eu conheci, as pessoas viam de um jeito diferente. Então, quando as pessoas olhavam pra gente, elas tinham medo. E isso era muito bom, porque a partir daquele momento a gente era notado. Tinha situações da gente chegar dentro do metrô, dentro do trem, e as pessoas levantar para dar lugar pra gente. Aonde a gente passava, as pessoas se afastavam. Iam em cemitérios, iam em lugares abandonados. Íamos em baladas todos os finais de semana, então sexta, sábado e domingo, direto em baladas, bebia até passar mal mesmo, assim, de não conseguir ficar em pé. E por causa desse estilo de vida, nós já fomos ameaçados de morte por grupos rivais, tanto os góticos que não gostavam de nós já encontramos grupos punks e até skinheads. Então, era realmente sair sem saber se ia voltar ou não. Mesmo vivendo toda essa situação, mesmo me blindando com essa falsa aparência, com essas roupas, buscando isso, vivendo dessa forma, tentar me reconhecer, tentar me encontrar, tentar, né, suprir esse vazio, essa necessidade que existia dentro de mim, eu não conseguia. Era uma alegria momentânea, era a felicidade da bebida naquele momento, a felicidade de estar com o namorado naquele momento, mas e aí? Depois eu voltava para casa, eu tinha que enfrentar as mesmas situações, eu tinha que encarar a minha família novamente, encarar tudo aquilo que eu não gostava e me encarar, porque todos os sentimentos que eu estava buscando tirar dentro de mim, eu suprir de alguma forma, eles ainda permaneciam e eu carregava dentro de mim agora mais um peso. Que era o peso de tentar mostrar para as pessoas que eu era ruim, que eu era má, que eu tinha, né, algo assim, que eu tinha que impor medo, que eu tinha que impor alguma coisa, que na verdade não era. Então tudo aquilo era para suprir uma necessidade que eu tinha. Não era feliz. Quando eu voltava para casa, muitas vezes tinha briga de novo, eu vivia pior ainda, né? Estava frustrada, estava triste, perturbada, porque era medo de tudo. Dentro da minha casa eu não conseguia dormir, sempre aquela sensação de pressão, sempre a sensação de alguém que estava ali. Eu cheguei a ter visões, sempre com aquela sensação, e aí as sensações de medo, de terror, de pânico foi sempre aumentando. E aquilo estava me sufocando, não é? Aquilo estava me atormentando. E nessa época, minha irmã, ela frequentava a Universal. E através dela, ela lutando por mim, ela participou, na verdade, de um evento na igreja e ela me convidou para ir nesse evento, né, na Universal. E eu aceitei.
Eu aceitei voltar, né? Porque eu já conhecia o trabalho da Universal, mas eu não aceitava estar lá. Se fosse uma reunião de jovens, nada, eu não queria nada. Então, quando ela me convidou, como isso já estava muito forte dentro de mim, como esse vazio estava muito forte, essa angústia estava muito forte, eu não conseguia mais aguentar mais nada, supria, eu falei, tem que ser agora, né? Tem que ser agora, essa é a minha oportunidade. Se Deus existe, Ele vai me ajudar. E foi aí que eu voltei. Eu fui fazendo as campanhas, fui participando das correntes, e aí foi nascendo o desejo dentro de mim de permanecer, o desejo de ficar, e Deus foi me transformando. Dia após dia Ele foi me transformando, e cada dia mais eu queria estar dentro da igreja, e cada dia mais eu via a necessidade de encontrar o Senhor Jesus, e fui crescendo espiritualmente, fui lutando. É muito difícil, com certeza você tem que lutar, você tem que buscar, né? E eu fui lutando, fui perseverando, os amigos que pessoas que falaram que nunca iam se afastar da gente, se afastaram. Independente do que as pessoas falavam, isso já não influenciava mais no que a gente pensava ou não. Então, eu e meu esposo, que nós casamos, então eu e ele resolvemos lutar por esse algo a mais realmente, por essa transformação. E foi aí que a gente foi buscando, foi transformando. O desejo de ir para aquela balada, o desejo de beber, ele foi desaparecendo, ele foi saindo. Aquele vazio, ele foi sendo arrancado. A perturbação não existia mais, o medo não existia mais, a frustração não existia mais. Aquele vazio, tudo foi sendo arrancado de dentro de nós. Nós não precisávamos mais de reconhecimento de uma pessoa, nós não precisávamos mais de um reconhecimento de algum grupo em específico, porque nós tínhamos o reconhecimento de Deus. Nós estávamos ligados diretamente a Ele. Então tudo foi acontecendo. Deus foi me libertando da raiva, do ódio que eu tinha da minha mãe. Eu cheguei até a minha mãe e pedi perdão para ela. Porque eu falei, mãe, independente do que teve acontecido ou não, eu preciso do seu perdão, porque eu não agi como uma filha. Os meus sentimentos para a senhora não eram sentimentos de filha. Então eu preciso do seu perdão. E a partir daquele momento, eu fui construindo junto com a minha família, eu fui construindo junto com eles uma família de verdade. Deus foi tirando, Deus foi limpando, Ele foi construindo dentro de mim um caráter de Deus. Ele foi construindo dentro de mim uma nova vida que não precisava mais da bebida, uma nova vida que não precisava mais de cigarro, que não precisava mais de festas, que não precisava mais de prostituição, não precisava mais nada disso. Porque Ele me fez feliz, Ele me transformou verdadeiramente, Ele construiu dentro de mim uma nova vida. Meu casamento, que antes dependia do que as pessoas pensavam, do que a gente era uma referência de algo ruim, né? Hoje nós somos transformados, hoje as pessoas até não reconhecem a gente, porque realmente houve uma transformação gigantesca. Então as pessoas olham pra gente e falam, não é possível, realmente são vocês, realmente você se transformou, como você está diferente. Hoje, a gente que gastava todo o nosso dinheiro, por exemplo, com bebida, com droga, com tudo que era errado, com baladas, hoje nós estamos construindo uma vida financeira estabilizada, hoje nós temos investido em negócio. Eu iniciei uma empresa, voltei, né, meu laço com a minha família, então eu voltei a falar com meu pai. Hoje meu pai é meu melhor amigo, eu me dou bem com as outras pessoas, meu comportamento mudou, minhas atitudes mudaram. Então Deus formou em mim um outro caráter. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era. Hoje eu penso em ajudar o próximo. Independente de onde a gente esteja, independente de com quem a gente esteja, a gente se completa. Por quê? Porque nós temos Deus. Porque nós dois temos esse mesmo objetivo, porque nós dois trilhamos esse mesmo caminho, que é a deixar a vontade de Deus operar dentro de nós. Então eu posso dizer que a minha vida foi transformada por completo, que da garota frustrada que eu era, da garota que necessitava de atenção e que se escondia, hoje não. Hoje eu sou uma mulher independente, casada, feliz, que está lutando cada vez mais para glorificar o nome de Deus. Pois é. Quantos jovens estão me ouvindo nesse momento que estão também vivenciando aquilo que essa jovem vivenciou? E quantas pessoas que não são jovens estão nesse momento pensando, puxa vida, isso ainda não aconteceu comigo.
Eu tenho vivido a minha vida toda no sofrimento e na dor. Eu tenho vivido uma vida desgostosa, frustrada, uma vida desanimada. Eu tenho vivido por viver, sabe? Muitas pessoas dizem assim. Muitas pessoas que me ouvem nesse instante dizem: será que há solução para mim? Será que, puxa vida, eu ouço tantos testemunhos, será que Deus não vai me sortear? Não vai me tocar? Pois bem, minha amiga, meu amigo, o Espírito Santo está fazendo nascer, brotar dentro de você um fio de esperança. Exatamente isso. Ele está tocando em você nesse instante. Porque só pelo fato de você falar, será que Deus, poxa, que abençoa tantas pessoas, que faz tantas coisas maravilhosas, será que eu vou ficar sempre para trás? Isso aí, essa reclamação, ou essa, digamos assim, santa revolta, isso aí já é um sinal de que Deus está tocando em você e Ele quer fazer de você essa fonte. Ele quer mudar essa vida, minha amiga, meu amigo. Agora, você, claro, tem que fazer a sua parte. Você sabe que as coisas de Deus, os milagres de Deus, não caem do céu como chuva. Não acontece isso. Mas o Espírito de Deus toca. Ele fala, ele convence, ele anima. Ele faz a parte dele, que é falar, que é tocar. E nós temos que fazer a nossa parte, que é atender, que é corresponder, que é aceitar, que é se levantar, sacudir a poeira e começar a buscar a realização dos nossos sonhos. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, aproveite esses momentos. Aproveite agora, nesse instante, para ser tocado por Deus. Inclusive, excepcionalmente, eu vou fazer uma oração para você. Eu vou orar nesse momento. Você que está nessa situação, coloque as suas mãos sobre o seu rádio receptor, porque eu vou colocar as minhas mãos aqui no meu microfone e nós vamos unir a nossa fé. E o Espírito de Deus vai visitá-lo. O Espírito Santo vai mudar essa situação agora. Agora. Você não vai nem precisar esperar o dia 5 de junho, quando começamos o jejum de Daniel. Você nem vai precisar, porque o Espírito Santo vai envolver você agora. Você crê? Então, vamos buscar o Altíssimo neste momento. Procure um lugarzinho assim separado de tudo e de todos. Melhor até é um banheiro. Feche a porta, tranque e fica lá. E fique aguardando, porque a visita do Espírito Santo será real com você neste instante. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, meu Santíssimo Senhor e Salvador, no teu santo e glorioso nome, nós entramos na tua presença neste momento. Nós elevamos os nossos pensamentos a ti. Esquecemos deste mundo, abandonamos este mundo e voamos na tua direção.
e chegamos diante do teu trono. Meu Pai, eu não sei quem está me ouvindo, mas eu sei que muita gente está atenta a esta programação. Pessoas que verdadeiramente estão carecendo do toque das tuas mãos. E a bem da verdade é que o Senhor não escolhe lugar para manifestar a tua glória, a tua presença, o teu toque. Qualquer que seja o lugar, aonde quer que essa pessoa esteja, seja numa prisão, num hospital, num sanatório, conduzindo o seu automóvel, seu caminhão, ou em casa mesmo, não importa, no trabalho, no banheiro, qualquer que seja o lugar, não há barreiras para ti, não há paredes, não há grades que possam separar a nossa presença de ti, meu Pai. Então venha neste momento, desça sobre essa pessoa e faça acontecer aquilo que o Senhor tem prometido. O Senhor prometeu dizendo: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E todos os que oram comigo estão se lançando nas tuas mãos. Então, dê o retorno agora, meu Pai, porque eu creio que o Senhor me ouve e me atende. Então faça atender aos gemidos dessas pessoas que estão ligadas conosco. Faça acontecer aquilo que só o Senhor pode fazer, mais nada, mais ninguém, só o Senhor. Venha ao encontro do teu povo e faça acontecer essa transformação de água em vinho. Em nome de Jesus. Em o nome do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo, receba o Espírito de Deus aí onde você está. Seja livre de todo o seu passado e comece uma vida nova a partir de agora. Comece essa vida a partir de agora. A vida com o Espírito Santo, com o Espírito do Deus Altíssimo, com o Espírito do Senhor Jesus. Começa essa vida agora e quem crê, diga amém, se levante para começar a lutar e vencer e realizar todos os seus sonhos em nome do Senhor Jesus e graças a Deus. Que maravilha! Imagine você durante os 21 dias do jejum de Daniel, quando estaremos todos nos excluindo ou excluindo da nossa vida informações seculares, notícias, esporte, entretenimento, quando nós estivermos focando toda a nossa mente, todo o nosso pensamento, o nosso coração, apenas nas coisas divinas, apenas na água da vida, a água que Jesus bebeu, que Jesus dá de beber para aqueles que têm sede. Poxa, imagine você 100% mergulhada no oceano do Espírito Santo. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Então, jejum de Daniel, a partir do dia 5 de junho, do dia 5 até o dia 26, 21 dias, excluídos completamente, sem qualquer envolvimento com este mundo e apenas pensando nas coisas de Deus. Inclusive, o nosso portal, melhor dizendo, a nossa plataforma do Univer para
univerparacrer.com já está funcionando, e a partir deste domingo você já vai poder até assistir cultos lá do Templo de Salomão, ao vivo. Então, imagine, você vai ter somente material espiritual, ou só tem material espiritual que já está funcionando. Só que as transmissões ao vivo lá do templo só vão começar a partir desse domingo agora. Então, você vai ter assim o que fazer, o que ler, o que ouvir, músicas, filmes evangélicos, cristãos. Você vai ter mensagens, você vai ter acesso àquilo que nós estamos passando para os nossos pastores e bispos em todo o mundo. Quer dizer, nós estaremos colocando disponível para todas as pessoas aquilo que Deus nos tem dado. Na plataforma Univer para Crer, você vai ter todo o material para sustentar o seu espírito durante 21 dias e pelo resto da vida. Porque nesse univerparacrer.com nós teremos sempre uma mudança, né? Nós temos uma equipe de pessoas que vai estar alimentando isso. Por isso que nós cobramos R$14, é insignificante, por mês, para que você possa ter esse acesso, para você ser um assinante, para você poder ter acesso. Então esse acesso vai estar restrito apenas aos assinantes, que a pessoa vai assinar, vai entrar, vai poder assistir tudo, e ela vai pagar R$14 por mês, que é nada, é quase nada em relação ao que vai receber. Então ela vai ter tudo aquilo que vai sustentar a sua fé, vai sustentar o seu espírito, vai levantar, vai erguer, vai exortar, vai avisar, vai fazer tudo aquilo que a palavra de Deus quer fazer.
Lassati mi scegli mele tu, un sole che scuria trairà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lo cuore mio, io ci detti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda, e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivi frasso, scordavo loco, manichini, dove speranza, da sta terra tutto danza. Prega Maria che pazzo milico, mi persi su dai panni rossi, in c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non sa ciucciù, se era morio era tabù. Ammuzzo tutto frasso, scioglieva cori come passo. Tu c'era notte in vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti stidi cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dentro, a voci to, sempre mi senta. Prega Maria che pazzo milico, mi persi su dai panni rossi, in c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non sa ciucciù, se era morio era tabù. Lassati mi scegli mele tu, ogni volta, ogni giornata, a te attorno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.